noite, Cláudia, bem-vinda. Boa noite, Manuela. Pessoal chegando. Esse tema de hoje é muito interessante, então a gente teve muitos inscritos. Vamos esperar para ver se o pessoal consegue chegar, né, no momento que a gente começar, para ninguém perder nada, tá? Se bem que essa sessão também vai ser gravada, tá, gente? Então a gente vai eventualmente disponibilizar ela também no canal do YouTube do Education USA. Então vocês vão poder ter acesso depois lá no nosso canal do YouTube, Education USA Brasil, tá? E está sendo também agora transmitida para o Facebook. Então, se você sabe de alguém que não conseguiu se inscrever e que não vai poder, né, que estava triste porque não ia poder participar, só entrar lá no nosso Facebook do Education USA Brasil, o @EducationUSABR, e lá dá para acompanhar também essa transmissão, tá bom? Isso. Já estamos live lá também. Então, já estamos lá. Isso aí. Então, bem-vindos. Oi, Wesley. Acho que o Jefferson já respondeu. Sim. Oi, Ju. Que bom ver você aqui, Juliana Viola. Boa noite, pessoal. Oi, Marina. Não, é a Cláudia. Oi, Cláudia. Que bom que você veio. Espero que a Marina possa vir também. Uma porção de gente cumprimentando a gente. Que bom. Como o Jefferson falou, a gente vai gravar essa session. Vamos dar mais 2 minutinhos e vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre esse formulário tão famoso, tão conhecido e tão usado para fazer candidatura às universidades americanas. Oi, Cris. Advisors chegando aqui, orientadores do Education USA chegando, então colegas de todas as partes, que bom estar com vocês aqui. E para as pessoas, a gente tem um número limite de pessoas que nós abrimos para inscrição. Tivemos um número muito grande de inscritos e as pessoas que não conseguiram se inscrever podem ir no nosso Facebook, Education USA Brasil, e nesse momento elas estão assistindo exatamente o que vocês estão assistindo aqui. Ou seja, tem um Facebook Live acontecendo ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa session aqui no Zoom. Então, as pessoas podem assistir lá no Facebook. Jefferson, eu acho que a gente pode começar. Vamos lá, então. Então, gente, mais uma vez, boa noite, muito prazer. Meu nome é Simone Ferreira, sou orientadora do Education USA e falo com vocês da minha casa, no Rio de Janeiro. Peço desculpas caso aconteça algum barulho, toque a campainha, algo do tipo, mas essa é a nossa vida home office. Mas o Education USA está a mil, trabalhando da mesma maneira como sempre, levando informações para alunos interessados em estudar nos Estados Unidos, falando sobre oportunidades de estudo das mais variadas possíveis. Só um minutinho, por favor, eu estou admitindo as pessoas à medida que elas vão entrando. Enfim, e nós estamos muito felizes com essa oportunidade de conversar hoje com vocês um pouco sobre o Common Application. Eu, especificamente, como eu falei, trabalho no escritório do Rio de Janeiro, mas eu tenho hoje aqui comigo outros colegas também que estão fazendo essa session. Vocês gostariam de se apresentar? Jefferson, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês. Meu nome é Jefferson Couto, eu sou orientador aqui da rede do Education USA em Brasília. Nosso escritório fica aqui dentro da casa Thomas Jefferson e é sempre um prazer poder cooperar com os outros escritórios da rede, somar esses esforços e conseguir trazer as informações que vocês precisam quando vocês precisam, né? E esse momento é um momento muito oportuno para a gente começar a falar do Common App, então vamos em frente nesse assunto. Isso aí. Agora eu também queria chamar para se apresentar a Noelane Bernal. Noelane? Olá a todos, sou Noelane, sou uma aluna americana, estudo na Universidade de Chicago. Agora estou trabalhando como estagiária com o escritório no Rio, mas agora mesmo estou na Califórnia, na casa dos meus pais. Que bom, então seja muito bem-vinda. Gente, eu queria apenas para as pessoas que, por acaso, se inscreveram no evento, mas não estão muito familiarizadas com o Education USA,
Então, vamos lembrar um pouquinho ou contar para aquelas pessoas que não sabem. O Education SA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Nós somos um órgão ligado ao Departamento de Estado americano que orienta pessoas mundo afora que querem fazer seus estudos nos Estados Unidos. Seja para fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, mas que querem fazer algum curso superior nos Estados Unidos. O Education SA está presente em mais de 170 países, nós temos mais de 400 centros, e com muito orgulho eu digo que no Brasil a gente tem 40 centros Education SA. Só no Rio de Janeiro nós temos 2. E no Brasil temos 40. O Jefferson, orientador que trabalha no escritório do Education SA em Brasília. E caso vocês queiram saber mais sobre os nossos escritórios, basta vocês irem no nosso site, www.educationsa.org.br, e vocês conseguem ver a lista, depois eu coloco aqui no chat, a lista de centros Education USA. Tá? Nosso objetivo, o nosso trabalho está baseado em oferecer informações precisas, abrangentes e o mais atualizadas possível sobre oportunidades de estudo nos Estados Unidos. Convido a todos também para a participarem dos nossos eventos. Como eu falei, nós estamos trabalhando 100% online, então nós promovemos educação superior norte-americana, estamos sempre fazendo eventos, nós temos uma agenda de eventos bastante cheia, com bastante atividades, e essa agenda de eventos de todos os nossos centros Education SA fica no nosso site www.educationsa.org.br. Por exemplo, na quarta-feira, depois de amanhã, hoje é dia 17, né? Então no dia 19, às 18 horas, eu mesma vou fazer um Instagram Live com uma aluna, com a Catarine, que é uma aluna brasileira que está estudando em Dartmouth College, e a gente vai falar sobre como ela se preparou para as provas, como é que foi toda a parte dela de preparação e de candidatura, e também como é que está sendo agora essa fase na qual ela está estudando online, e como é que é a vida dela na faculdade. Então, o nosso objetivo qual é? É mostrar para os alunos brasileiros que é super possível estudar nos Estados Unidos, o que você tem que fazer para atingir esse sonho, e uma vez que você conseguiu isso, que você foi admitido, como é que é a sua vida enquanto aluno brasileiro lá nos Estados Unidos. Então, esse é o nosso objetivo. Bom, vou ficar quietinho um pouquinho e vou passar a bola para o Jefferson. Jefferson. Gente, a ideia do evento de hoje, desse workshop, é que vocês possam também, na medida em que a gente vai mostrando para vocês essas ferramentas, né, no caso de hoje, o Common App, a gente vai entrar no Common App, ver como que ele funciona, ver para que ele serve, né, tentar entender um pouco mais a fundo o que dá para fazer com essa plataforma, tá? E por que ela é tão útil para a candidatura nos Estados Unidos, né, nas universidades americanas. Então, na medida em que a gente for mostrando para vocês, eu recomendo que vocês façam junto. Tá? Aproveita que você já está aí na frente do computador, né? Então entra no site, vê como é que faz, aproveita, já cria a sua conta, se você ainda não tiver, loga na sua conta se você já criou, tá? E vamos entrar junto e vamos ver como é que, passo a passo, como que a gente vai preenchendo e tentar esclarecer também os pontos que são os mais curiosos, os que mais levantam dúvida entre os nossos alunos, para a gente conseguir chegar realmente na informação que é mais importante para vocês, tá? A gente realmente desabilitou toda a possibilidade de vocês abrirem o microfone de vocês, mas isso é por um motivo, para justamente a gente conseguir abordar todos os temas e falar tudo aquilo que a gente precisa falar com vocês, porque é muita informação e a gente quer aproveitar o máximo do tempo. E aí, se você tiver alguma dúvida, se você quiser pontuar alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. A gente tem nós estamos aqui, tem os orientadores também que se juntaram a nós nessa sessão e que vão poder também responder as perguntas. E ao longo da sessão também a gente vai respondendo também várias das dúvidas de vocês, até mesmo antes de ler, né? A gente já vai abordando os assuntos de acordo com o tema e o assunto, então vai ficar mais fácil de vocês acompanharem, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O site que a gente vai entrar agora é o commonapp.org, tá? O Common App, só um minutinho, antes de você falar, você pode falar um pouquinho sobre o que é o Common App e se ele serve, porque já tem pergunta aqui, a gente perguntando se ele serve para mestrado.
Ótimo. Então, vamos logo pegar nesse ponto. O Common App, ele é uma ferramenta de candidatura, ou seja, é um formulário, tá? Vamos começar pensando assim. Todas as universidades que você vai se candidatar nos Estados Unidos, elas pedem as mesmas informações, de uma forma geral. E todo mundo quer saber qual é o seu nome, de onde você vem, onde você estudou, né? Então, tem várias informações ali que todas as universidades vão precisar. Então, o que o Common App fez? Ele reuniu todas essas informações desses formulários que são comuns a todas essas universidades e fez um formulário só. E aí as universidades elas falam, olha, todas as perguntas que eu quero resposta estão nesse mesmo formulário. Então eu vou aderir a essa plataforma, eu vou me juntar ao Common App e vou passar a aceitar as perguntas que eles fazem. E isso facilita para a gente, nós, os candidatos, tá? Porque em vez de você se preencher, né, sair preenchendo vários formulários diferentes ao mesmo tempo, né, com as mesmas informações, boa parte das vezes, você preenche numa plataforma só, coloca toda essa informação. Então, essa é a principal ideia do Common App. Ela é muito utilizada para quem vai, ou ela é utilizada, né? A finalidade dela é para alunos que estão se candidatando a programas de graduação. Seja como calouro, é a primeira vez que você está entrando na faculdade, seja como um aluno de transferência. Eventualmente, então, você está fazendo o seu programa e você quer transferir para outro programa, para uma outra instituição, então o Common App ele também permite que você faça, ou que você tenha acesso a isso, tá? Então, essa plataforma do Common App, como vocês estão vendo aí, ela vai te dar acesso a quase 900 universidades, no sentido de você vai poder preencher esse formulário e entregar esse mesmo formulário para quase 900 universidades nos Estados Unidos. Então, se dentre as universidades que você está se candidatando, né? Lembrando que aqui a gente já está falando do processo da candidatura, então você já tem que conhecer, já tem que ter uma ideia de quais são as universidades que você está querendo se candidatar, e você também já tem que ter passado por aquela fase de conferir se é questão financeira, se é realizável você estudar naquela instituição financeiramente falando, tá? Que são o primeiro e o segundo passo da metodologia do Education USA de 5 passos. E aqui a gente estaria no terceiro passo, que é essa ideia da candidatura, tá? Então, aqui, quando você chega nessa etapa, você precisa confirmar com as instituições se eles vão usar essa plataforma. Se você tem uma lista com 8 universidades e nas 8, 7 usam Common App, não tenha dúvida, você vai usar essa plataforma aqui na sua candidatura. E aí você vai fazer separado para aquela 8ª que não está aqui dentro, tá bom? Tudo certo? Vamos em frente. O que eu queria mostrar para vocês aqui é essa questão aqui, olha. Aqui no Common App, eles têm uma estrutura com várias informações. Então, ela não é só uma plataforma que você vai pegar um formulário e preencher. Tá? Hoje em dia, você já encontra informações sobre as universidades que usam, você já encontra informações sobre como montar a sua candidatura, você já sabe etapas, você consegue ver as etapas necessárias para o processo da candidatura, de você se candidatar para uma universidade americana, e você tem apoio, informações diversas, até mesmo para os professores, para os counselors das escolas. Então, isso também vai facilitar muito, né, a informação e obter informação a respeito de todo o processo. E aí, a dica aqui é, beleza, vou criar a minha conta. Quando a gente cria aqui para criar a conta, olha só o que acontece. Ele vai te dar várias opções de conta, tá? Então, aqui você tem aluno como primeiro ano, então seria a ideia do calouro, é a primeira vez que você está entrando na universidade. Tem um aluno de transferência, como eu disse, né? Serve para quem é calouro e serve também para quem é transferência. Aqui você tem a possibilidade de criar um perfil como um profissional. Então, no caso, um professor, um coordenador acadêmico, um school counselor, né? um coordenador de ensino médio, alguém que queira criar uma plataforma como um profissional da educação pode criar também, conhecer a plataforma e usar ela para essa finalidade. E até mesmo os pais, né, outras pessoas que você queira envolver dentro desse processo também podem criar as suas contas. Então, você começa a ver
a dimensão, né? O Comunep, então, ele não é só um formulário para ser preenchido por aqueles alunos que estão se candidatando. Ele é vários formulários, ele pode ser, né, vários formulários diferentes dependendo do objetivo que você tem. E uma coisa que de vez em quando você já pode ter até se deparado com isso em algum momento é a questão da atualização do Common App. Então, quando você chega aqui e entra como um aluno de primeiro ano, por exemplo, que é o caso mais comum que a gente tem no caso de quem usa o Common App, várias perguntinhas aqui do cadastro, né? Uma delas é essa aqui, ó. O que melhor descreve a sua situação? Né? Você pretende fazer a candidatura começando em 2020 ou em 2021? Ou você pretende começar em 2022? Ou você pretende começar em 2023? Então, o que isso aqui me diz? Você não precisa esperar o ano da sua candidatura para entrar nessa plataforma e começar a mexer. Tá? Então, a primeira dica que eu quero trazer para vocês aqui sobre essa plataforma é: se você pensa em se candidatar, se você está no primeiro, no segundo ano do seu ensino médio, você já pode entrar nessa plataforma e começar a olhar, começar a entender como é que ela funciona. De repente, você já vai se envolvendo nas atividades extracurriculares, você já vai preenchendo aqui e por aí vai. Tá? Então, vale a pena começar a se familiarizar e usar a plataforma. Quando chegar sempre no primeiro dia de agosto de cada ano, essa plataforma ela vai se atualizar. E aí ela vai perguntar para você, quando você logar pela primeira vez depois dessa data, ela vai perguntar para você, vem cá, esse ano você vai se candidatar? E aí, dependendo da sua resposta, ela já vai atualizar, permitindo você usar a informação que você está colocando lá. Tá? Então, é uma plataforma dinâmica, repleta de informação, útil para quase 900 universidades nos Estados Unidos e para todas elas, na medida em que você fizer a sua candidatura e for preenchendo, você vai conseguir disparar essa informação de forma que essas universidades tenham acesso. Beleza? Simone, vamos em frente. Não estou te ouvindo, Simone. Desculpa, é que eu esqueci de... É muita tecnologia, Normal. gente. de ligar meu microfone. Eu posso começar a compartilhar minha tela então, Jefferson? Pode, vamos em frente. Então, vamos lá, gente. Então, deixa eu compartilhar minha telinha. Aqui. Pronto. Acho que vocês estão vendo minha tela agora. Então, uma vez que você, como o Jefferson falou, você já criou sua conta, então vamos começar a falar do Common App. Eu gostaria de começar falando que o Common App, na verdade, é um cartão de visitas. Eu enxergo o Common App com cartão de visitas. Então, imagine que você tem uma reunião, né, da qual você vai participar, e nessa reunião tem 20 pessoas, né, você é a 20ª pessoa a participar, e você não conhece ninguém. Então, você chega nessa reunião e você quer chegar e você quer causar uma boa impressão. E o que é essa sua boa impressão? Você não está indo nessa reunião pessoalmente, você tem que mandar, como né, fosse seu mensageiro, você tem que mandar um mensageiro para essa reunião, e você quer que esse mensageiro cause uma boa impressão. Esse mensageiro é o Common App. É aquilo que as universidades, elas não conhecem você, elas não te conhecem pessoalmente, mas elas querem conhecer. E elas vão conhecer você através daquilo que está escrito no seu Common App. Aquilo que está escrito por você, aquilo que está escrito pelos seus professores, aquilo que vai estar escrito pelo seu counselor. Importante falar em relação ao Common App que é como se o Common App fosse dividido em partes. Então, a gente tem toda a parte do aluno que a gente vai falar aqui hoje e vamos dar uma pincelada rápida, porque não é o nosso objetivo hoje, falar da parte do teacher e do counselor. Mas é como se o Common App tivesse uma parte que é toda a parte do aluno e o Common App tivesse também uma parte que é dos professores, aos quais você vai convidar para fazerem parte do Common Application, e uma parte que é do seu counselor. Nas escolas brasileiras, acho que isso é muito importante falar, nas escolas brasileiras nós não temos a figura do High School Counselor, ou seja, aquela pessoa que faz a intermediação entre você, né, o aluno brasileiro, e a universidade americana. Isso não existe, costuma existir nas escolas brasileiras. Existe nas escolas internacionais, mas não costuma acontecer nas high schools brasileiras. Mas o que você precisa? Você precisa achar uma pessoa na sua escola que possa fazer esse papel. Então, por exemplo, um coordenador do ensino médio, ou um coordenador
diária, alguém que possa realmente fazer esse papel. Que muitas vezes não é uma pessoa que você acha assim imediatamente, você tem que conversar na sua escola para saber quem pode fazer esse papel, mas você precisa arrumar alguém que faça isso. Além disso, normalmente, eu digo normalmente porque isso vai depender do número de universidades, as universidades podem querer que você mande 2 cartas de professores, 2 cartas de recomendação de professores e de um counselor, que é essa pessoa que eu falei que você vai identificar na sua escola. Então, por exemplo, eu quero estudar matemática, então eu preciso arrumar um professor de matemática e um outro de humanas? Não necessariamente, mas você precisa arrumar 2 professores na sua escola que possam escrever bem a seu respeito, que possam dizer muito mais do que dizer que você é um bom aluno, dizer que além de você ser um bom aluno, você também é um bom ser humano, que aquele professor pode falar aquelas coisas a seu respeito, muito mais do que dizer que você é um bom aluno somente. Então, as cartas de recomendação, a gente está sempre fazendo lives sobre isso, mas as cartas de recomendação são documentos que precisam vir recheados de informações, né? Elas precisam ter exemplos, por exemplo, sobre os alunos. E tem um lugar que depois eu vou mostrar aqui para você no Common App, na parte tanto dos teachers e dos counselors, que é um espaço para que esses profissionais façam ali o upload das cartas de recomendação, façam ali o upload do histórico escolar do aluno. Você, enquanto aluno, você não vai fazer upload desses documentos. Quem vai fazer o upload desses documentos são os profissionais da sua escola, os professores que você escolher para ser os recommenders e o counselor, no caso, alguém que você vai achar na sua escola para fazer esse papel de counselor, como eu dei o exemplo, como um coordenador, um diretor da sua escola, um coordenador de área, por exemplo, tá? Então, vamos prosseguir. Deixa eu só colocar o chat aqui para mim. Um instantinho, por favor. Chat. Simone, eu estou vendo o pessoal muito preocupado com, aqui, pelo menos as perguntas que eu estou vendo, tem muito a ver ainda com o processo da candidatura em si. Eu só quero deixar claro que essa sessão de hoje, que a gente montou para vocês, a gente não vai ficar falando muito sobre o processo da candidatura. A ideia é a gente falar especificamente da ferramenta, do Common App, e como que a gente vai usar essa ferramenta no processo da candidatura. Se você tem outras dúvidas mais específicas a respeito do processo, quando pedir a carta, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o meu counselor, ele que vai ter que fazer o school profile, né? Como é que funciona essas questões? A gente tem os plantões da Education USA, tá? Todos os dias você pode entrar na plataforma da Education USA e conversar com o orientador, tá? E ali esse contato com o orientador seria o mais ideal para a gente conseguir obter resposta para essas perguntas que vocês estão tendo sobre o processo, tá? Sobre o dia a dia. A ideia do workshop hoje é a gente aprender como mexer com a ferramenta e como preencher esse formulário e essas informações que as universidades precisam da gente, tá? Quando isso vai ser feito? Quando que é o melhor momento para fazer o quê? Isso a gente vai deixar para uma outra sessão, um outro evento, um plantão de dúvidas, e aí num próximo contato a gente vai conseguir responder melhor essas perguntas. Tá bom, gente? Vamos continuar. Obrigada, Jefferson. Muito bem colocado, porque esse é um assunto que a gente tem vários assuntos, né? O Education USA, ele orienta as pessoas que querem estar nos Estados Unidos em todas as etapas do processo de candidatura. Para isso, a gente promove uma porção de eventos, inclusive os plantões Education USA, que acontecem todos os dias. Então, se vocês forem na agenda do nosso site, vocês vão ver que todo dia vai ter 1 ou 2 orientadores online fazendo plantão para responder as dúvidas de vocês. Então, a gente vai focar especificamente no formulário do Common App. Então, vocês estão vendo minha tela, e aí a gente começa falando do formulário do Common App, que, só um minutinho, a gente começa aqui com, eu vou até começar diferente, com a parte de My College. Então, eu, por exemplo, aluna Simone, escolheu se candidatar para essas universidades. E como que eu vou adicionando universidades no Common App? Lembra que a gente começou falando, o Jefferson falou que no Common App existem cerca de 900 universidades? Então, você vem aqui em College Search, e você começa escrevendo o nome das universidades. Então, digamos, por exemplo, que eu queira me candidatar, sei lá, para Babson, não sei se já está na minha lista, Babson já está na minha lista, para Quinnipiac. Olha lá, Quinnipiac University, tá? Gostei, já tinha informações sobre essa universidade.
quero adicionar essa universidade na minha lista e eu venho aqui, Add to my colleges. Tá? Quando eu olhar, a próxima vez eu olhar a minha lista de colleges, eu tenho aqui, olha só, Quinnipiac está aqui. E aí, no que eu clico, abrindo aqui a abinha de Quinnipiac, eu vou ver as informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui os deadlines. Isso é super importante, básico. Você tem que cumprir os deadlines, né? Ah, mas eu tive problemas porque eu deixei para fazer a minha candidatura, o deadline era 1º de janeiro, e eu deixei para fazer a minha candidatura no dia 31 de dezembro, 11h59. Olha, você não deixa para o dia 31 de dezembro, 11h59. Faça antes, porque se cair a internet, etc., você vai ter problemas e não vai conseguir fazer. Então, cumpra os prazos e faça tudo com antecedência. Mas você tem aqui todos os prazos, você tem informações de quanto custa a taxa para poder fazer inscrição, quais os documentos que vão ser exigidos e vão precisar ser colocados dentro do Common Application. Está tudo aqui, as informações estão todas aqui. Uma dica que eu sempre gosto de dar, outra coisa, aqui também tem a parte que diz o seguinte, que você vai ter que escrever um essay específico para essa universidade, porque dentro do Common App, você vai ter que escrever essays, existem 7 opções de essays, que são as famosas redações, tá? Mas você tem aqui também a informação com o essay que você vai ter que escrever para a Quinnipiac. Estou até clicando aqui, vamos ver se vai abrir, tá? Vamos ver se fala alguma coisa aqui. Não, ele não diz, ele só diz que você tem que fazer aqui o essay do Common App. Mas, talvez porque a universidade ainda não tem atualizado essa informação lá no site deles. E o site do Common App, ele é linkado com o site das universidades. Então, em breve, essa informação vai fazer aqui. Importante falar que o Common App ele foi liberado para o público a partir do dia 1º, todo ano acontece isso. Por volta do dia 25, 26, 27 de julho, o Common App fecha. Então, as suas informações que estão lá, elas ficam guardadas. No dia 1º de agosto, o Common App abre, a plataforma do Common App abre, e as informações que você tinha lá são carregadas para o novo Common App. Então, por exemplo, esse perfil que eu tenho, claro, gente, né? Eu não sou candidata a estudar, não tenho mais idade para isso. Mas a Simone, aluna, ela tinha esse perfil ano passado, e as informações da Simone, aluna, foram carregadas para o meu perfil desse ano. Eu só tive que fazer alguns ajustes, tá? Bom, então vamos lá. Então é assim que a gente adiciona colleges. Outra coisa que eu acho importante falar aqui você tem a parte, olha só, college website, virtual tour. Então você pode, dentro do Common App, você tem basicamente as informações que você precisa. E é sempre muito importante, desculpa, gente, esqueci de desligar o telefone, é sempre muito importante você double check as informações. Então, viu as informações aqui no Common App, mas depois vai lá no site da universidade, vê se eles adicionaram alguma coisa para evitar problemas, tá? Agora, o Common App é um site bastante seguro e costuma ser extremamente preciso. Noelane, você quer falar alguma coisa? Dar alguma dica? Sim, só um pensamento que porque eu acho que muitas pessoas não sabem quanto tempo leva para completar o Common App, porque obviamente a parte importante são os essays, mas leva muito tempo completar e preencher todo no Common App. Então é muito importante juntar as informações antes e também começar a preencher muito cedo. Então, é uma dica, porque para mim, eu tinha que falar com a minha mãe bastante, porque ela tinha informações que eu não sabia, porque depois vamos ver todas as informações que peçam. Mas isso é minha dica. Muito boa dica, Noelane. É uma característica inerente ao ser humano. A gente costuma deixar as coisas para o último momento e a gente prioriza aquilo que é mais importante, né? E como o prazo de candidatura para as universidades americanas, ele tende normalmente as universidades têm vários prazos, mas muitas costumam ser 1º de janeiro, 2 de janeiro, 15 de janeiro. Então, a gente tende a deixar tudo para uma data bem próxima. Só que o Common App é um formulário que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Dentro dessas 6 partes, tem várias subpartes. A Noelane, o Lucas está perguntando, a Noelane é americana. Ela é uma aluna americana que estuda na Universidade de Chicago, mas ela fala português fluente. Então, quando você percebe algum tipo de accent, olha que elogio bacana, Noelane.
O Lucas está falando que é impressão minha ou a Elaine está falando nossa língua? Sim, ela fala português. É por isso que você está achando um pouquinho diferente, mas ela fala português, tá? Mas vamos lá, Common App, primeira coisa que a gente tem que saber. Dentro da primeira parte, você tem toda a parte de Personal Information, né? Então, por exemplo, meu nome é um nome enorme, Simone Souza Oliveira Pinto Ferreira. Gente, olha que nome grande, né? O que eu fiz? Aliás, essa é uma dica que vale para qualquer parte da sua candidatura para universidades americanas. É interessante, é muito bom e muito importante você manter o seu nome igual em toda a sua candidatura. Então, se eu vou usar o meu nome completo, que é Simone Souza Oliveira Pinto Ferreira, quando eu me candidatar, quando eu me inscrever para provas, por exemplo, eu vou me inscrever como Simone Souza Oliveira Pinto Ferreira. O meu last name vai ser o meu last name, que é o Ferreira. E o resto dos nomes, dos meus sobrenomes, eu coloquei como middle name. Eu aconselho os alunos fazerem isso. Se você tiver um nome composto, José Eduardo, coloca como first given name José Eduardo, seu nome composto. Eu acho que você fazendo desse jeito, você vai evitar problemas, porque o que a gente recebe lá no escritório é gente assim, mas eu coloquei, quando eu me inscrevi para a ICT, eu escrevi meu nome só o primeiro e o último. Quando eu me inscrevi para a SAT, eu escrevi o primeiro, um dos nomes do meio e o último. E quando eu me inscrevi no Common App, eu escrevi tudo. Olha, isso pode te trazer problemas. Então, para evitar isso, escreva sempre o mesmo nome completo, tá? Outra coisa que é importante falar aqui, deixa eu ver. Em relação ao endereço. Isso é um erro que os alunos brasileiros fazem muito. No intuito de escrever endereço em inglês, né? Então, por exemplo, eu poderia escrever Marquês de São Vicente Street, ou então 225, Marquês de São Vicente Street. Não, porque não existe 225, Marquês de São Vicente Street. Existe Rua Marquês de São Vicente, 225, sala 55. Pense da seguinte maneira, se a Universidade Americana tiver que mandar um documento para vocês, e o documento tiver que chegar no Brasil, se o documento chegar no correio e bater com esse endereço, 225, Marquês de São Vicente Street, as chances do documento não chegar a você, o Jefferson está até rindo, mas porque é verdade, são assim, quase que 100%. O documento não vai chegar. Mas você tem que escrever em português. Falar inglês. É verdade. Então, você tem que escrever o documento em inglês. Então, isso é o básico, tá, gente? Isso é importante. Depois, outra questão. Vamos lá. Se você quer ser contactado por seu telefone fixo, coloque aqui o telefone fixo. Você quer ser contactado somente por celular, coloque aqui o celular, tá? Então, você vai adicionar, Brasil, Area Code, no caso Rio de Janeiro, e eu inventei aqui o número, 987654321, tá bom? Não tem outro telefone. Se quisesse adicionar outro telefone, poderia colocar aqui que esse aqui é meu mobile e adicionar um outro. Vou adicionar aqui, Brasil. Vamos lá, vai ser Brasil. Mais 55. Onde é que está o Brasil aqui? Bangladesh está por aqui. Brasil. E vou colocar aqui, vamos lá. 21. Meu número vai ser 345678. Pronto, esse é meu número. Tira. Talvez mais um segundo telefone. Tá? Não aparece o meu bairro. No lugar aparece 2 vezes o nome da minha cidade. Já já a gente chega lá, Natália. Bom, e aí eu venho para a parte de demographics. E aí você vai ter uma série de opções para colocar aqui, cientologia, se você é agnóstico, você não vai ser julgado por isso, gente. Então, se você quiser colocar que você não sabe, você tem todas as opções, você pode usar a opção que você quiser aqui, tá? Sem problema. Outra pergunta importante, você é Hispanic ou Latino? Eu coloquei yes. Which best describes your Hispanic or Latino background? Eu coloquei aqui other, e aí eu explico que eu sou brasileira. Mas eu já vi vários alunos colocando no or Hispanic Latino, no. Honestamente, eu não sei dizer qual é a melhor resposta, mas eu acho que as duas respostas são certas, porque todos os anos eu vejo pessoas colocando desse jeito. Eu costumo colocar yes e other e coloco Brasília. Esse tipo de pergunta, ele costuma ser muito também de como que você se identifica, né? Mas, enfim, é muito subjetivo. Eu diria, hispano é todo mundo que fala língua espanhol, pega por aí. Latino, pega todos nós da América Latina, tá? Então, eu consideraria que sim, e eu colocaria da mesma forma, Simone, other e Brazilian. Brazilian.
tá? Se você não ficar seguro com a sua resposta, tem uma parte no Common App que para mim é assim a descoberta da pólvora. É a solução de muita coisa, chamada Additional Information. Eu vou mostrar depois, ela fica depois da parte da redação. Você tem uma parte ali, Additional Information. Nesse Additional Information é um espaço onde você pode compartilhar informações que você acha que são extremamente relevantes, mas observem o que eu estou falando, extremamente relevantes. Não são informações que não são tão importantes, informações que realmente você não teve um lugar específico para colocar essa informação no seu Common Application e você acha que seu application vai ficar incompleto se você não contar isso para a universidade. Então, você vai no Additional Information e coloca, literalmente, adiciona essa informação que você quer share com a universidade, tá? Bom, vamos continuar. A dica para ir, eu digo assim, tudo que você sentir que não ficou claro o suficiente, pega um papel e anota do lado. Quando chegar a hora do Additional Information, a gente preenche lá. Boa. E outra coisa do Additional Information, eu vou falar depois, o Additional Information não é um lugar para você escrever uma carta, para você escrever uma redação e você contar uma história, tá? É um lugar para você listar tópicos e colocar a coisa da maneira mais objetiva possível. Lembre-se, eu acho o seguinte, quando você faz candidatura para universidades americanas, você vai escrever sobre você vai ser o mais fidedigno possível, vai ser o mais transparente possível, mas se coloque por 5 minutos, só 5 minutos, no lugar do Admission Officer que está lendo o seu application. Imagine que ele precise ler 5.000 applications de alunos internacionais na universidade dele aquele ano. Eu estou sendo boazinha, dando um número baixo, tá? É muito mais do que isso. Então, ele vai ter que ler aquilo pelo menos 5.000 vezes. Então, o que você precisa é colocar as informações da maneira mais objetiva para que a pessoa que está lendo queira ler em primeiro lugar, não ache aquilo difícil de ler e não ache confuso. Então, seja o mais objetivo possível, tá? Depois, em relação à parte... Bom, aí eu marquei aqui que yes, I have completed this section to my satisfaction e vou para a parte de Geography. Também acho que aqui não tem nenhuma grande dificuldade. Eu coloquei aqui que nasci no Brasil, nasci em São Paulo, number of years you have lived, eu morei nos Estados Unidos, botei aqui que não, mas se eu tivesse morado eu colocaria 1 ano, 2 anos, olha, posso colocar aqui 1 ano, morei há 1 ano, não morei nenhum, vou colocar 0. E aí eu vou colocar aqui, vou para a próxima parte, que é a parte de language, né? E aí eu vou dizer quais as línguas que eu falo. Então, obviamente, não posso esquecer da minha língua materna, que é o português. Então, eu coloco aqui, olha, eu coloquei que eu falo 3 línguas, coloquei português, que é a minha primeira língua, ou seja, eu falo, I speak, I read, I write e spoken at home. É a língua que eu uso, né, eu respiro em português. Depois eu coloquei minha second language como inglês, não é a minha primeira língua, mas é uma língua que eu falo, que eu leio, que eu escrevo. E se eu falasse inglês em casa, constantemente, né? Tivesse algum americano morando, eu colocaria spoken at home, mas não é o caso. E coloquei aqui como uma outra língua para mim, Spanish. Isso até é verdade, eu arranho aqui um pouquinho, speak um pouquinho e leio um pouquinho, mas não escrevo em Spanish, tá? Vou continuar aqui. Observe que eu não estou salvando nada. Eu não tenho que dar save em nada. O formulário ele vai se auto-salvando o tempo todo, tá? E aí, em relação a citizenship, eu coloco que a minha citizenship, eu não sou americana, então eu ponho que eu não tenho nenhuma outra opção aqui para mim, a não ser other, e aí eu vou explicar, tá? Dentro de citizenship, eu vou ter aqui. Se eu tivesse uma dual citizenship, eu colocaria aqui. Brasil, vamos ver se eu poderia colocar aqui. Brasil, e eu poderia colocar que eu sou de Camboja? Sim, tá vendo? Poderia colocar uma terceira? Não, já não dá. Mas eu poderia colocar aqui uma dupla cidadania, sim, tá? Outra coisa, pergunta sobre visto. Ele pergunta assim que se você tem um visto válido, ele não está perguntando se você tem um visto válido de estudante, isso é importante. Você tem um visto válido? Yes or no. Então, se eu tiver um visto, por exemplo, de turista, eu coloco aqui, yes. Eu tenho visto de turista, que é meu visto B2, coloco aqui o número, meu número vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pronto. Esse é o número do meu visto, tá? Quando que ele foi issued? Faz de conta que foi em 2019, em março de 2019, 17 de março de 2019. Pronto. Tá? Coloquei a informação aqui. Ou não tenho visto, né? Caso eu não tivesse. Mas não é um visto de estudante, é um visto para os Estados Unidos, um visto ativo, um visto que esteja na validade quando eu estou preenchendo esse formulário, tá?
E aí ele pergunta se você vai se candidatar para um visto diferente do visto que você tem agora. Sim, você vai se candidatar para um visto de estudante, que é o visto F1, que é o visto para alunos internacionais que querem estudar nos Estados Unidos. Tá bom? Aí vale destacar a atenção que você precisa ter na hora de preencher o formulário. A pergunta é, você tem um visto? A pergunta não é, você tem um visto de estudante? Então, sempre tome muita atenção na hora de preencher o formulário. É uma vez só que você vai precisar preencher para qualquer uma dessas 900 universidades. Então, tome a atenção necessária para você não mandar uma coisa errada para todas as universidades que você está se candidatando. Tá? Então, muita atenção nisso também. Tem o seu lado bom? Tem. Mas também tem o lado de que pode dar bem ruim. Tá? Então, preste bastante atenção na hora de preencher esse formulário. Isso aí. Tem uma pergunta aqui que eu quero voltar, que eu acho importante, que diz o seguinte, a Nayara fala assim, estou preenchendo o espaço do endereço. O meu endereço aparece perfeitamente, a única coisa errada é o número da casa. Eu preencho don't see my address in the list, ou coloco o endereço com o número errado. De jeito nenhum você coloca o endereço com o número errado. Você coloca I don't see my address in this list, e aí provavelmente vai abrir uma parte no qual você pode digitar. Caso isso não aconteça, mas vai acontecer, você poderia colocar a informação lá no Additional Information, mas jamais coloque uma informação errada, porque vamos nos colocar no lugar da universidade de novo. Digamos que a universidade queira mandar sei lá, uma camiseta para você, com um pennant, né, que é aquela bandeirinha para você colocar. Você foi admitido, você vai receber esse material e eles vão olhar seu endereço no Common App, né, que é a plataforma por onde você se candidatou. Digamos que isso aconteça. Onde a universidade vai olhar? Vai olhar aqui. Aí, digamos que você mora na Rua das Margaridas 123, mas você colocou Rua das Margaridas 231. O endereço não vai chegar na Rua das Margaridas 123, vai chegar na Rua das Margaridas 231. Então, não vai chegar na sua casa. Então, isso não pode acontecer. Então, você faz isso, tá bom? A Juliana está falando que teve o mesmo problema, não achou nem o bairro nem a cidade. Mas você clicou... Vamos voltar lá. Deixa eu voltar lá na parte de endereço. Vamos ver se a gente faz aqui. Vamos lá, address. Então, vamos lá, eu vou remove meu endereço, tá? Remove. E aí eu quero adicionar o endereço. Eu quero adicionar o endereço no Brasil, vocês continuam vendo minha tela, né? Então, Brasil, tá? Eu quero colocar aqui, Rua Marquês de São Vicente. Marquês de São Vicente, tem 1, 2, quero botar 2, 3, 1. Vamos ver se acontece. Acontece, tem. Vamos escolher outro número, 257. Nem sei se tem, gente. Tem, mas não é na Gávea, tá vendo? Tem em Marília, tem em Campo Grande, tem em Petrópolis, mas não é no Rio de Janeiro, não é na Gávea. O que eu vou fazer? I don't see my address list in this list. Continue. E aí agora eu vou escrever o meu address. Então eu vou colocar aqui, ó. Rua Marquês de São Vicente. Isso que eu estou fazendo também serve para a sua escola, para ensinar já já. Era isso que eu ia falar agora. Serve para a escola também, tá? E é bem comum a escola não estar cadastrada. Então aí você vai clicar lá, vai colocar, olha, minha escola, não encontro minha escola, e vai preencher o endereço da escola do mesmo jeito. Exatamente. Eu estou lá, Rio de Janeiro, State ou província RJ. Vamos ver, code ele vai pedir, vai. Eu vou botar, sei lá, 22451000. Quanta mentira, né, gente? Tudo mentira. Nem sei que CEP é esse, mas vamos lá. Continue. Pronto. Tá vendo? As universidades vão ver esse endereço. Eu acabei de adicionar o endereço. Acho que tá respondido, aí. Nayara, você tem que... Não apareceu a opção de escrever, porque você tem que apagar o que você tinha escrito e dizer que você não achou o seu endereço, tá? Eu poderia remove e fazer tudo de novo, tá? Poderia de novo, ó, add address. E aí eu coloco Brasil, você tem que ir nesse caminho aqui que eu tô indo. Bom, Brasil, continue. E aí vou lá, Rua Marquês de São Vicente, e por aí vai, tá? Fazendo desse jeito você vai achar, não tem como não achar, tá? O que seria a linha 2 do apartamento? Tanto faz, a linha 2 está o apartamento ou não está. Você tem aquele espaço para colocar seu endereço todo. Se você quiser colocar tudo na linha 1, você pode colocar tudo na linha 2. Se quiser entrar tudo na linha 2, você pode colocar
na linha 2, tá? Para quem está entrando agora, a pessoa pode assistir a gravação, tá, Emanuel? Respondendo a sua pergunta, você pode assistir a gravação, que a gente também está transmitindo lá no Facebook. Então, depois você pode assistir a gravação lá no Facebook, tá? Obrigada. Bom, vamos lá. E aí, dando sequência, pessoal, a gente estava aqui, citizenship, e a gente ia para a próxima parte, que é importante. Então, a questão do visto, você vai pedir um visto eu tenho um visto de turista, coloquei aqui, coloquei o número do meu visto, e aí eu coloco o que eu quero me candidatar para um visto F1, que é o visto para quem vai fazer, estudar nos Estados Unidos, tá? E eu coloco o Common App Fee Waiver, que é a próxima parte, tá? O Common App é todo perguntado, ótima pergunta também. O Fábio fez uma pergunta ótima. O Common App, isso é para qualquer formulário na vida, Fábio. O que vai ditar o tom do formulário é a língua na qual ele está escrito. Se ele tiver escrito alemão, você responde alemão. Se tiver escrito em japonês, você responde japonês. No caso do Common App, está escrito em inglês. Então, todas as respostas precisam ser em inglês. Se você responder, você pode fazer uma candidatura linda, mas se você responder o Common App em português, ele não vai ser avaliado, tá? Então, você tem que responder, é ótima pergunta mesmo, isso é super importante. Pode até falar, não, imagina, que isso, claro que é inglês. Não, não é claro. A pessoa pode, de fato, achar que ela pode responder na língua dela, mas não, as universidades não usam o Google Tradutor e você precisa responder em inglês, tá? Então, obrigada por ter trazido a pergunta. Bom, uma pergunta que as universidades fazem é a seguinte, as universidades não, Common App faz é a seguinte, eles querem saber se você precisa e se você é passível de receber um fee waiver. O que é o fee waiver? Fee waiver é você ser, não acho uma tradução melhor, abonado, digamos assim, do pagamento da taxa de candidatura para as universidades americanas. Cada universidade ela tem a sua taxa de candidatura, que vai variar entre 40 a 80, 90 dólares por universidade. E aí eles perguntam assim, eles querem saber se a questão financeira pode ser um problema para você fazer a sua candidatura e eles não querem as universidades não querem que isso seja uma barreira. Então, caso isso seja um problema, é a hora de você falar agora. Então, olha só, você tem que atender, você tem que se encaixar em uma dessas características aqui. Por exemplo, praticamente, quase todas elas, porque esse formulário ele é pensado muito mais para alunos americanos do que para alunos internacionais. Então, assim, a gente tem que adaptar para o aluno brasileiro. Ele diz assim, por exemplo, my family receives public assistance. I receive or eligible to receive ACT or ACT testing fee waiver. Por exemplo, ele está dizendo aqui que você, então, você está afirmando que você não vai pagar para fazer o SAT ou o ACT, mas não é porque você ganhou para fazer a inscrição nessas provas por mérito, mas porque você não tem condições de pagar e, de alguma maneira, você conseguiu fee waiver para essas provas. É isso que ele está perguntando aqui. Então, ele te dá várias opções. As opções que eu vejo, enquanto alunos internacionais, a opção mais viável é você dizer I can provide, no caso de ser verdade, a supporting statement from a school official, college counselor, financial aid officer or a community leader. O que significa isso? Significa que alguém na sua comunidade, como diretor da sua escola, ou como um professor, ou como seu high school counselor, alguém que vai afirmar, escrever uma carta e afirmar que você não tem condições de pagar pela candidatura nas universidades americanas, pagar a taxa de inscrição das universidades americanas, tá? E aí, você vai marcar aqui. Ou então, se não for o caso, se você puder pagar, você não vai marcar nada, tá? Você não vai marcar isso e você vai dizer aqui em cima, você vai dizer, olha aqui, porque eu aqui marquei essa, então eu tenho que marcar uma dessas opções. Mas se a minha resposta fosse no, eu posso pagar pela candidatura, eu marcaria no e eu continuaria aqui. Tá? Os alunos que têm dificuldade financeira e necessidade de ajuda financeira para pagar pela taxa de inscrição das universidades precisam marcar sim e vão escolher uma daquelas opções. E normalmente, como eu falei, a opção escolhida é a última opção. Tá? Bom, depois a gente tem toda a parte de family, que é super simples, eu não sei se alguém aqui começou a fazer e tem alguma dúvida aqui, mas você vai colocar com quem você mora, nome
Parent 1 e Parent 2, se é pai, mãe, ou se é pai, pai, enfim, você vai colocar aqui todas as informações, tá? Se você tiver irmãos, quantos irmãos você tem, onde essas pessoas estudam, o que estão estudando, tem toda uma parte perguntando aqui, tá? Outra coisa, em relação a todas essas pessoas, perguntam se fez college, qual college que fez, você vai colocar o nome da universidade no Brasil. Então, por exemplo, olha só, eu coloquei aqui que a minha irmã, ela está ainda no college, então ela está fazendo um bachelor's, e eu coloquei aqui, ó, o nome da universidade. Obviamente que não aparece o nome da universidade no Brasil. Eu tive que escrever, eu tive que dizer que não estava listada, tá? I don't see the college I'm looking for in this list. E eu fiz exatamente como o exemplo que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Do endereço. É a mesma coisa. Pronto. Vamos lá. Quando que a pessoa começou e quando que a pessoa vai terminar os estudos naquela instituição. Oi, Jefferson. O pessoal está ainda com dúvidas sobre o fee waiver. Talvez a gente tenha que voltar lá um pouquinho. Vamos lá. As perguntas aqui são, vai precisar que o counselor escreva uma carta? É mandatory essa etapa? Outra pergunta, como que envia essa carta? E aqui também, fiquei com uma dúvida, o fee waiver signature, eu respondo o quê? Então, essas perguntas, vamos lá. De repente, mais práticas que o pessoal deixou passar. Ótimas perguntas. Bom, na carta de recomendação do counselor, counselor é alguém da sua escola. O meu counselor pode ser o meu professor de ginástica da academia ou meu professor do curso de inglês? Não. O seu counselor tem que ser uma pessoa do seu high school. Os seus professores também têm que ser professores do high school. Depois vou chamar a Noelane para falar um pouquinho sobre isso. Mas não pode ser alguém, mas ele é meu professor de arte dramática. Eu faço arte dramática desde que eu tinha 4 anos de idade. Legal, que bom. Você vai usar isso como uma extracurricular activity, mas essa pessoa, esse seu professor, não vai ser o seu counselor. O nome é High School Counselor, é alguém do seu high school, tá? Importante falar. Caso você precise marcar yes aqui, você vai escolher uma dessas opções, tá? Então, a opção que eu sugiro que vocês escolham, caso seja essa opção que se adeque melhor, você vai ter que ler todas aqui com calma, vai ser I can provide a supporting statement from a school official, college access counselor, financial aid officer or community leader. Essa pessoa vai escrever. Se for o seu high school counselor, na carta dele, que ele vai fazer upload no Common App, na parte dele de high school counselor, ele vai dizer lá, I know the student fulaninho de tal, since não sei quanto, e esse aluno é um aluno que tem necessidade financeira. Eu sei da situação financeira familiar e essa família tem necessidade financeira. Tanto que o aluno estuda na nossa escola, por exemplo, com bolsa de estudos desde 2015, por exemplo. Essa é uma possibilidade. Se a carta vier de outra pessoa, de um líder da sua comunidade, por exemplo, digamos, o pastor da sua igreja, tá? Vamos supor que você faça parte de uma igreja e que o pastor da sua igreja vai te dar essa carta. Essa carta vai ser enviada também para a universidade. Mas, assim, a universidade tem que saber. Eu acho que a solução mais simples é isso ser feito pelo High School Counselor. É a solução mais prática, tá? E aí eu vou assinar aqui, ó. Moni Ferreira. Pronto. Só esclarecendo, gente, o fee waiver, ele é assim, para cada candidatura que você vai fazer, tem uma taxa. Então, seria para você não precisar pagar essa taxa, tá? Não tem nada a ver com bolsa de estudo na universidade, não, tá bom? Uma pergunta aqui, se o counselor tiver deixado a escola, tem problema em indicá-lo? O counselor tem que ser preferencialmente, porque isso é muito importante, alguém que esteja, se você está matriculado no ensino médio, tem que ser o counselor, alguém da sua escola que esteja trabalhando na escola. Eu entendo que as pessoas entram e saem de seus empregos, então você precisa procurar um outro profissional na escola que possa fazer aquele papel de counselor. Não escolhe uma pessoa que saiu da escola e foi para outra escola, porque ele não é mais seu high school counselor. Naquele momento da candidatura, tem que ser alguém que seja um high school counselor. Imagina o seguinte, a candidatura, o Common App como uma fotografia. É uma imagem de você naquele momento da candidatura.
tá? Naquele momento da candidatura, se aquele high school counselor que você tinha muito contato, você gostava muito, mas você deixou de ter tanto contato, a pessoa saiu e foi trabalhar em outra escola. Não, essa pessoa não serve, tá? E se eu puder pagar, mas vai ficar um pouco apertado para minha família, posso pedir? Olha, eu acho que aí envolve outras questões. Você não consegue pagar a taxa de inscrição das universidades? Você não consegue pagar as universidades? É uma questão que aí eu acho que melhor a gente sentar e conversar. O ideal seria você agendar uma orientação para que a gente pudesse discutir esse assunto e entender um pouquinho melhor o que você quer dizer em relação a isso, tá? A recomendação é, peça para ser liberado do pagamento dessas taxas, caso você realmente tenha necessidade financeira. Por exemplo, nós cuidamos lá no Education USA de um programa chamado Oportunidades Acadêmicas, que é para alunos altamente seletivos, que são altamente qualificados, mas que não têm condições de pagar pelo processo de candidatura. Eles não têm condição de pagar por um TOEFL, eles não têm condições de pagar por um IELTS, eles não têm condição de pagar por um Duolingo, que são as provas de inglês. Eles não têm condições de pagar $60 para fazer uma candidatura. Esse tipo de aluno deve pedir. Agora, minha família não quer pagar, a gente pode, mas vai ficar apertado, que o dólar está alto, etc. Não, aí você tem condições de pagar. Você não gostaria de pagar, é diferente. Por isso que eu falei que é melhor a gente conversar isso numa orientação. Bom? Quer adicionar alguma coisa, Jefferson, nesse assunto? Quero. Falando sobre o School Counselor, é importante que seja alguém que tenha acesso também a informações da escola. Então, mais para frente, quando a gente pede a carta do School Counselor, ele vai falar também muito com relação a como que está o seu desempenho acadêmico em relação a outros alunos dentro da escola, né? Então, ele vai precisar mexer com dados sensíveis de alunos, não só seus, mas de outros alunos que frequentam a escola. Então, se ele já saiu da instituição, não faz sentido porque ele não vai ter mais acesso. Então, a gente precisa que ele consiga representar a escola, representar a sua escola para as universidades. Então, a gente vai ver mais para frente, o School Counselor, ele vai ter o papel de ser esse elo entre a universidade, você e a escola, tá? Por isso que é importante que seja alguém que esteja presente, que tenha acesso, que trabalhe para a organização e que consiga realmente tanto ter contato com você e te conhecer para poder te ajudar nesse processo, quanto conhecer o processo e poder realizar esse processo com você, tá? Então, sempre importante, o School Counselor tem que ser alguém da escola. Pode ser o psicólogo, psicopedagogo, coordenador do ensino médio, diretor da escola, professor de inglês. Qualquer pessoa que esteja atuando dentro da escola e que possa ter acesso a esse tipo de informação para poder te ajudar nesse processo. Exato. Só esclarecendo aqui, Davi, talvez você tenha entrado depois, a gente hoje aqui está falando especificamente do preenchimento do formulário de Common App. Eu vou acelerar um pouquinho, inclusive a gente já está 1 hora falando, e lives sobre programa Oportunidades Acadêmicas, etc. Você pode olhar a nossa agenda de eventos, a gente tem todos os dias plantão Education USA, então você pode levar essa dúvida para lá, a gente vai ter o maior prazer em te responder, tá? Vamos lá. E aí depois, então, a gente preencheu a parte aqui de Profile, a gente foi para a parte de Family, então você vai colocar quantos irmãos você tem, com quem você mora, tem toda essa parte aqui, é simples, não é complicada. E aí vem a parte de Education. E aí você vai colocar as informações sobre a sua escola. Então, se você estudou em mais de uma escola no ensino médio, você vai colocar aqui, tá? Se você, o endereço da escola, se você não tiver o endereço da escola, você vai procurar, vai fazer a mesma coisa que eu mostrei antes. It's not listed, e você vai digitar o endereço, e o endereço vai ficar salvo aqui na plataforma, tá? Quando você vai se formar, por exemplo, eu coloquei aqui meu graduation date, eu coloquei, vamos ver se muda aqui para dezembro de 2020, tá? Nunca repetir de ano, não vou tirar gap year, não vou me graduar depois, então eu coloco aqui no change in progression, continuo com o formulário. Se eu tiver mais de 5 irmãos, você tem um espaço para colocar. Caso você não tenha espaço, você vai na parte de Additional Information, lá no final do Common App, e adiciona a informação, tá? A questão, perfeito, Jefferson falou. Tá, vamos lá. E aí, coloco aqui, olha só, ele diz o seguinte,
Please provide details about why you left each of the above secondary high schools. Então, no meu caso aqui, eu coloquei que eu estudei numa high school até determinado ano e depois eu mudei de high school. E aí eu disse aqui, expliquei, né? I moved from one city to another, blá, 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 blá. Comecei a explicar por que eu tive que mudar de escola. O Common App quer saber. Porque você poderia dizer aqui, por exemplo, que eu fui expulso da escola. Você tem um lugar no Common App onde você fala isso, mas a plataforma, as universidades querem saber o maior número de informações sobre você. Outra pergunta que eles vão fazer é se você fez algumas matérias, isso é uma coisa comum nos Estados Unidos, se você fez alguma matéria em alguma universidade. Então, eu poderia colocar aqui que eu fiz, sim. Estudei, sei lá, fiz um summer program, por exemplo. Ou então, nada, não fiz nada. E aí eu vou colocar 0, porque nenhuma matéria que eu fiz vai contar como créditos para a universidade. É isso que eles querem saber no final das contas. Se as matérias que você está mencionando aqui, se conta que você fez, de repente, numa universidade, se elas contam como crédito. E aí eu vou colocar que não. Normalmente o aluno brasileiro aqui coloca não, tá, gente? Assim, 99,9% dos casos. Vem agora a questão de notas, grades, e assim, as pessoas ficam muito preocupadas com essa parte de nota. E eu queria falar uma coisa para vocês, não fiquem. Porque existe uma coisa chamada GPA, né? Que nos Estados Unidos é utilizado, e que o sistema de notas lá vai de 0 a 4. Nosso sistema de notas aqui no Brasil, vamos lá, vai de A a E, vai de A a D, vai de excelente, bom, muito bom, regular, é totalmente diferente. As notas vão de 0 a 10, ou vão de 0 a 100. Tem alguns lugares no sul que as notas vão de 0 a, acho que a 60. Então, é muito diferente. Então, primeira coisa que eu acho que é importante falar aqui, é assim, eles vão perguntar quantos alunos tem na sua classe. Eu sempre digo, coloquem quantos alunos tem na sua classe, não só na sua sala de aula, mas, por exemplo, se você tiver 8 turmas, cada turma tiver 50 alunos, coloque 50 alunos vezes 8 turmas, 400 alunos. Contextualiza, mostra que tipo de aluno você é. Tá? E aí, essa coisa de class rank, a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. Então, você não precisa colocar que você tem um class rank, porque a sua escola provavelmente não usa isso. Então, coloca none. E é 0 problema. Depois, outra coisa. GPA Scale Reporting. None. A sua escola faz alguma escala de notas? Isso é jogado numa curva? É feito média ponderada? Normalmente não é, gente. Então, keep it simple. Coloque não. Qual é o seu GPA acumulado? O que os alunos costumam fazer aqui? Os alunos costumam colocar a sua média. Então, se as notas variam entre 8 e 9, coloca aqui 8,5. Jefferson, o que você faz nesses casos? O que você diz para os seus alunos colocarem aqui? Exatamente. Eu pergunto se a escola dele já tem alguma escala. Eu tenho escolas aqui em Brasília que usam escala de 0 a 10, tem escola que usa de 0 a 100, e eu tenho escola que usa o percentil, e aí seria de 10 em 10%. Então, dependendo do que a escola emite, você pode já aproveitar aqui. E de maneira nenhuma, eu não costumo recomendar que os alunos façam o cálculo. Esquece essa história de, vou fazer a conta para ver qual que é o meu GPA, para preencher o GPA. Não. Tá? Você vai mandar o histórico para a universidade, eles lá, com essa informação, eles conseguem verificar o que eles precisam saber. O que eles estão perguntando. E aí a gente volta naquela ideia, né? Qual é a pergunta? A pergunta é, class rank, o que a gente tem sobre essa informação? A gente tem a pontuação que é dada pela instituição. Tá? Então, evita fazer conta, até porque é uma incógnita, como que essa conta é feita, né? E cada universidade ela pode considerar determinados fatores que podem influenciar essa conta. Então, evita fazer essas contas e põe a informação que vier da escola. Tá? Isso. E muito importante falar aqui o seguinte. As universidades lidam com alunos de todos os lugares do mundo. Então, tanto com o aluno brasileiro, quanto qualquer aluno da América do Sul, qualquer lugar do mundo, gente. Eles fazem o cálculo desse GPA. Então, se vocês olharem, como que a gente sabe se o Common App está preenchido? Por causa desses botõezinhos verdinhos aqui à esquerda. Tá vendo a esquerda de Profile, Family Education Test? Vejam que eu deixei na parte Education, eu deixei toda a parte aqui de, Cumulative GPA, eu deixei em branco. E, no entanto, Common App aceitou. Significa que eu
está validado como preenchido. Vocês não têm que preencher isso, não precisa fazer esse cálculo, deixa que as universidades vão fazer esse cálculo, eles fazem a conversão. E a coisa do weighted and unweighted, a sua escola tem algum sistema em que as notas é só uma média aritmética simples, existe curva, a nota dos alunos, existe uma comparação? Se a resposta for não, deixe unweighted. Isso não é para alunos brasileiros de escolas tradicionais. Sem o menor problema, medo de ser feliz, pode deixar isso assim e você está certo, tá? Seu Comunep está certo. Depois você vem aqui para listar as matérias que você está fazendo. Então, são as matérias que você está fazendo naquele ano, porque é Most Recent Year Courses. E você, só um minutinho, Jefferson, você vai listar aqui. Eu coloquei que eu fiz 3 matérias, tá? Muito mais, gente. Eu coloquei 3 porque eu quis colocar 3, mas 3 matérias. Aí, as matérias eu não tenho opção aqui de colocar por ano. Então, olha só. Semester, trimester, quarter. Eu coloquei semester, coloquei química, botei que é uma matéria regular. Por quê? Porque as escolas brasileiras fazem, eu estou tratando, a maioria dos alunos imagino que seja de escolas brasileiras e não em escolas internacionais, fazem essas matérias. Todo mundo faz as mesmas matérias, então é o que a gente chama de regular. Se eu estivesse fazendo matérias numa escola americana e fizesse AP, que são Advanced Placements, eu colocaria aqui se a matéria é AP, por exemplo, mas não costuma ser o caso, tá? Oi, Jefferson. Você falou alguma coisa? Eu só queria destacar também que quando chegar a carta do counselor, ele vai também falar sobre essas coisas. Então, mesmo que você por algum motivo não coloque nenhuma informação porque você não sabe, porque você não tem certeza, quando chegar na hora do counselor falar, ele vai também falar sobre ranking, sobre posição, desempenho, então fica mais tranquilo também de ter essa noção para a universidade, tá? Ok. Respondendo a pergunta em relação às matérias que você vai colocar as matérias que você está cursando no ano que você estiver. Se você está no 3º ano do ensino médio, você vai colocar as suas matérias do 3º ano do ensino médio. E se você tivesse formado, se já tivesse formado, se você tiver no gap year, você também vai colocar as matérias que você cursou, que é o most recent year, foi o ano passado. Então, você vai colocar as matérias que você fez no ano passado, tá? São as matérias, resumindo, do 12th grade, ou 3º ano do ensino médio, tá? E aí vem uma questão importante, honors. Agora vem a parte mais interessante do Comunep, que é a parte de honors e activities. Em breve a gente fala de activities. Mas, enfim, aqui tem a seguinte pergunta. Se você quer reportar alguma honor que você recebeu related to academic achievements during o seu high school. O que as universidades americanas consideram como high school? Tudo que é 9º ano para cima, tá? Então, antes de falar de honor, Noelane, você quer falar um pouquinho para a gente? Você lembra de alguma honor que você tenha colocado no seu Common Application? Sim, eu acho que coloquei... eu entrei se chama National Honor Society. Você pode entrar se qualifica com as qualificações, as notas, e também pelo Community Service. Então, isso foi um honor que eu coloquei também, honors de participação nos esportes, por exemplo. Eu fiz cross country e eu recebi um honor de junior varsity, que não é o melhor, mas próximo mas do que foi melhor. Bom. E isso, sim, eu acho que tenho que pensar um pouco mais nos outros honors, mas podem ser parte do distrito escolar ou pode ser específico da escola também. Obrigada, Noelane. Vamos lá, essa parte de honor e activities, elas são assim uma gray area. Não existe assim um consenso do que é exatamente honor e activity, mas o que eu vou dizer para vocês traduzir isso de outro jeito. Considerem honor aquelas atividades que demonstrem algum tipo assim de high achievement, algum prêmio que vocês ganharam, algum award, alguma coisa a mais, além das atividades extracurriculares que você faz. Então, eu vou dar um exemplo de algumas coisas que eu coloquei aqui na aluna Simone. Eu coloquei aqui, olha, que eu participei de uma Olimpíada de Matemática e ganhei uma medalha de ouro. Porque eu considero que isso é alguma coisa
qual a porcentagem de alunos que participa e ganha esse tipo de award? Não é uma coisa tão grande, ainda mais pensando na minha escola. Eu fui a única, então eu acho que isso aqui é uma coisa que me destaca. Isso é uma coisa que o seu counselor, que os seus professores também podem comentar na carta de recomendação. Isso reforça, isso é muito bom. Outra honor, eu coloquei que eu ganhei um prêmio, então eu fui a Best Writer em High Schools Competition. By the way, essa é verdade, tá? Essa é a única que é verdade. Eu ganhei mesmo, meu pai descobriu isso lendo meu nome no jornal, foi muito legal. Eu fui ganhar prêmio na prefeitura, isso lá em 1900 e bolinha, tá, gente? Mas, enfim. E aí eu coloquei que eu ganhei esse prêmio no 11º, 12º ano, coloquei que foi um prêmio nacional. Isso foi uma coisa de destaque para minha candidatura. Terceira coisa que eu coloquei, que eu participei de uma Olimpíada de informática e ganhei uma medalha de ouro, e coloquei também que eu participei de uma Olimpíada de química e ganhei uma medalha, uma menção, aqui não é menção não, aqui vai ser gold medal, porque é algo de bastante destaque. Se não for uma coisa de bastante destaque, não ponha em honor, você pode colocar isso como uma atividade extracurricular. Mas acho que participação em Olimpíada é algo de destaque. Preciso participar, e eu coloquei isso de propósito aqui, preciso participar de Olimpíada para me candidatar para universidades americanas? Não. Preciso participar de Olimpíada para ter uma honor? Não. Tá? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu achei interessante, é o seguinte, eu considero como uma honor. O quê? Eu recebi uma Full Merit Scholarship to attend high school. E o meu counselor, lá na parte dele, ele vai dizer que, porque existe uma parte onde isso é colocado, as informações sobre a high school, ele vai dizer que a minha high school é uma high school super difícil de entrar, que é super seletiva, que as notas para passar são 7,5, por exemplo, que os alunos que se formam lá são aceitos nas melhores universidades do país, ele vai dizer isso tudo. Então, quando eu digo que eu recebi uma bolsa por mérito, eu estou já dizendo que eu sou uma aluna altamente seletiva. Tá? Então, essa é a função do honor. E aí depois eu venho aqui Community Based Organizations, o Comunap pergunta se você não participa, acabei de falar isso, tá? Ouvi que você não precisa participar de Olimpíada, isso não te prejudica de maneira alguma, eu só quis dar o exemplo para que as pessoas vejam, tá? Mas de jeito nenhum, não se preocupa com isso não, de maneira alguma. Número de programas ou organizations que te ajudou nessa candidatura, sem cobrar nada, você pode colocar aqui quais foram. Se você teve a ajuda do Education SA, por exemplo, eu coloquei que sim, e coloquei Education SA. Fala, Jefferson. Só sobre os honors, eu estou vendo ainda muita gente com muita dúvida. Lembrando, gente, tem os plantões, tá? O melhor momento para você poder esclarecer dúvidas individuais sobre o seu processo específico é agendando atendimento com o orientador. Tá? Então, nessas sessões, a gente tem que falar o geral. Então, não adianta colocar a pergunta, eu fiz uma atividade X, essa vale? Vai ser difícil para a gente conseguir responder essas coisas. Mas tem uma pergunta que eu queria destacar. Os honors, eles precisam ser relacionados ao ensino médio ou podem ser de outras instituições? Então, aqui eu diria o seguinte, olha a pergunta ela está falando, você recebeu honra ou ao mérito ou por algum desempenho acadêmico. Então, independente se é do ensino médio ou não. No caso das Olimpíadas mesmo, muitas delas, às vezes, não estão relacionadas à escola. Né? É a própria iniciativa do aluno. Então, não precisa estar ligado ao ensino médio. Tá, gente? E eu acho que você pode explicar isso lá atrás no seu Common Application Additional Information. Tá? Eu acho que isso é importante. Outra questão, vamos lá. A questão de você colocar um advisor, Education SA Advisors, para ficar claro, não são high school counselors. Education SA Advisors são advisors. Então, se você tiver uma pessoa, assim como a gente, que está te ajudando na sua candidatura, você marca aqui, essa pessoa não é o seu counselor, é o advisor, é o seu orientador fora da sua escola, não tem nada a ver com a sua escola. E aí, os seus future plans, eu só quero fazer faculdade, eu não quero fazer doutorado. Então, tá bom, gente, coloca aqui, só quero fazer um bachelor, ou eu quero fazer PhD, põe lá PhD, ou eu quero fazer, ou eu não sei, eu estou na dúvida. Não tem problema, você pode colocar aqui, tá undecided, para isso que tem a resposta. Se não tivesse, a universidade não colocava aí para você marcar, tá bom? Eu estudei em uma escola que tem ensino médio junto com o ensino técnico. Meu counselor, Instituto Federal, provavelmente, né, Sabrina? Pode ser um professor de ensino médio?
Pode. Pode ser um professor do técnico? Também pode, não tem problema, tá bom? Natália, certificado de Olimpíada do Conhecimento vai depender do restante do seu application. O que eu costumo responder é, se você está com dúvida, e todo mundo vai ter aqui, porque esse é um assunto, como eu falei antes, é uma gray area, tem várias possíveis respostas, mas sugiro você marcar uma orientação para a gente analisar toda a sua candidatura, ver o que você tem para colocar como atividade extracurricular e a gente separar isso de honors, tá? Vamos olhar esse assunto com mais calma. Vamos lá, depois é a parte de testes, onde você vai colocar aqui o que você já fez de teste, quando você fez, isso é super simples, e quais as notas que você tirou, tá? Então tem a parte, ó, SAT, ACT, esse ano isso vai ficar um pouquinho diferente, porque é possível que algumas pessoas não consigam fazer provas. Mas se estiver escrito no site da universidade, que elas não vão considerar, a universidade está dizendo, nós não se preocupem com os SAT e ACT scores, a sua candidatura vai ser considerada sem essas notas, porque não estamos exigindo essas provas nesse ano, não se preocupem, mandem a candidatura sem medo de ser feliz, tá? Se as universidades falarem isso, e elas estão falando, muitas universidades estão falando isso, porque elas estão tendo que flexibilizar a candidatura por conta da pandemia, tá, gente? Tá, e aí você vai aqui colocar se você já fez provas, as notas que você já teve, você vai colocar tudo nessa parte, e aí a próxima parte, a gente está finalizando, não falta muito, a gente vai para a parte de atividades. E aí você tem espaço para colocar 10 atividades. Então, alguns exemplos, eu coloquei, por exemplo, aqui, olha, Research. Researcher in conjunction with Lourenço Castanho, o nome de uma escola, Lourenço Castanho. É bem simples. Aí eu botei aqui, advised by my biology teacher, I wrote a paper about the environmental changes impact on the dengue, nossa, incidência in my city em Budas Artes. Tá? Eu copiei isso de um aluno, então eu fiz uma coxa de retalhos aqui. Aí coloquei quando que eu fiz isso. Eu fiz essa atividade no meu segundo e terceiro ano do ensino médio. Fiz isso durante o ano todo, gastava 1 hora por semana, fiz isso durante 40 semanas. Isso não é um número exato, isso é uma estimativa. Você precisa colocar as atividades que você fez e principalmente na ordem de relevância. Por exemplo, esse menino, de onde eu copiei isso, era um menino que está estudando em Yale, aliás, agora, o André. E o André era um menino que queria estudar biology, alguma coisa ligada a isso, ele queria realmente estudar sobre a dengue. Então, essa atividade extracurricular para ele era super importante. De repente, uma pessoa que não tem nenhum interesse nessa área, né? Para que falar isso como a primeira atividade extracurricular? O importante é você colocar as suas atividades extracurriculares, ranquear, da mais recente para mais importante, para menos recente e menos importante. Depois eu coloquei aqui, por exemplo, Robotics. Eu fui robotic teacher, botei aqui, I give robotic, no caso I give, né? I give robotic classes for the privileged students at my church. Eu participava da igreja e coloquei que eu fiz isso durante todo o meu ensino médio, 9º, 10º, 11º, 12º ano, tá? Coloquei que eu fiz isso durante o ano todo, 2 horas por semana, fiz isso durante 52 semanas, tá? Posso colocar uma atividade que fiz no 2º ano? As atividades extracurriculares devem se resumir a atividades que fazem parte do seu ensino médio. Ah, mas eu jogava vôlei quando eu estava na 7ª série. A gente acha bacana, que bom que você jogava vôlei, que bom que você ganhou uma porção de medalhas, mas o importante é você falar do seu high school. As universidades querem entender seu momento agora. Noelane, você lembra de alguma atividade extracurricular que você colocou na sua candidatura? Sim, uma atividade que eu fazia, por 7 anos, trabalhei como voluntária, como professora de karatê. Então, eu treinei, além disso, também ensinei. Então, isso foi a minha atividade maior. Também fiz um curso com Stanford sobre a cultura japonesa. Eu decidi colocar aqui, em vez da sessão sobre as honras, porque essa atividade eu passei 12 horas por semana fazendo isso. Eu queria pôr aqui como atividade porque eu queria mostrar que eu trabalhei com isso muito mais que só receber uma oportunidade de fazer isso, porque o Stanford só
escolheu 25 pessoas do meu país, então eu queria explicar um pouco mais como a atividade. Além disso, também fiz muitas coisas como voluntária, community service. Também eu trabalhei como tutor de matemática e também do espanhol. Então, é bastante coisa que eu fiz por vários anos e mais de uma vez. Não é muito impressionante só colocar algo que você fez uma vez em toda a vida. Ok, Melanie, obrigada. Gente, atividades extracurriculares não é assim uma... Aliás, não só as atividades extracurriculares, mas a candidatura. Isso não é uma ciência exata, não é matemática, 1 mais 1 igual a 2. E porque eu coloquei que eu tenho 55 participações em 55 Olimpíadas de matemática, eu vou entrar na universidade. Não, não é assim. As universidades avaliam só a candidatura como um todo. Olham as suas atividades extracurriculares, olham as suas notas na escola, olham as cartas de recomendação, ainda mais esse ano que muitas universidades não vão exigir prova, toda essa parte subjetiva da sua candidatura vai ter um peso muito grande. Então, assim, é importante que isso tudo seja muito bem feito, tá? Então, assim, eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês verem. Quer ver outro exemplo, gente? Olha aqui, quer ver? Coloquei... que eu participei de um summer program em Syracuse University. Olha lá, Education USA, Syracuse University Summer Program através do Education USA. Fui lá e fiz fiquei lá uma semana, 25 horas na semana, estudando lá em Syracuse. Coloquei que é uma outra atividade ligada à arte. Group Discussions About Movies, é alguma coisa que eu organizei na minha escola, nada assim de uau, de diferente. Simplesmente eu reunia meus amigos e a gente montou um grupo de estudos sobre discussão de filmes no ar, por exemplo. E aí fizemos isso. Outro exemplo, deixa eu ver. Tocava violino. Não, essa decididamente não sou eu, só toco campainha. Mas eu coloquei aqui no momento de devaneio que eu tocava violino. Então, a aluna Simone colocou que ela estudava violino, tocava violino e aprendeu violino e foi ensinar, ainda fui ensinar, nossa, que bacana isso. Fui ensinar violino lá na minha igreja. Coloquei isso, que eu fiz isso no meu 9º ano, no 11º, no 12º, 11º, 12º ano, tá? Coloquei o número de atividades. E por aí vai. Coloquei mais algumas outras atividades. Coloquei um outro summer program que eu participei. Mas observem que as minhas respostas são todas curtas. Eu não estou contando uma história grande aqui, porque eu tenho que lembrar que eu preciso facilitar a vida do Admission Officer. A americana escreve de uma maneira extremamente objetiva. E a gente precisa, nessa candidatura, também escrever em inglês e de maneira muito objetiva, tá? Que mais? E aí, depois dessa parte, eu venho para a parte dos essays. Então, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas o Common App, ele exige que você escreva um essay. Esse essay vai ser mandado para todas as universidades da sua lista, que é o Common App Essay. Esse Common App Essay você vai escolher dentre 7 diferentes prompts, você vai escolher o tópico que mais te atrai. Então, você vai ter um tópico aqui, por exemplo, que você vai escolher o que você quer escrever. O outro vai ser, você diz o seguinte, que os alunos têm algum background, alguma história por detrás deles que é super relevante para a candidatura. E que se você não escrever sobre aquilo, você sente que a sua candidatura vai ficar incompleta. Então, escreve aqui. O outro fala sobre algum tópico ou alguma vez que você foi desafiado e que você sentiu que você precisava falar sobre aquilo. O outro vai ser sobre algum problema que você resolveu, algum problema que você gostaria de resolver, fale aqui. O outro vai ser sobre algum assunto, algum tópico que é tão bacana para você que você esquece do planeta, você esquece que existe vida do lado de fora quando você está falando sobre aquilo. E a universidade pede que você fale sobre isso. Então, assim, você tem 650 palavras para escrever, para contar, escrever em primeira pessoa, falar sobre você, independente do assunto, do prompt que você escolher. Aliás, eu sempre digo o seguinte, não é você que escolhe o prompt, é o prompt que te escolhe. Você escreve, você escreve, você escreve. Aliás, o Education USA, os centros Education USA, podem ajudar vocês na revisão desses essays, que você vai ter que escrever essays e vai ter que revisar várias vezes até ficar num formato bacana. A gente pode te ajudar com isso.
E aí, quando estiver bom, você vai fazer o upload aqui na plataforma. Lembrando que você tem 650 palavras para escrever. Ah, eu escrevi 450, tá bom. O que você acha, Simone? Tá bom? Não, não acho que tá bom. Você tem 650 palavras, é o seu, junto do Common Application, é o seu cartão de visitas, é a oportunidade para você dizer aqui você veio, quem é você, por que você quer estudar nos Estados Unidos, por que você vai ser um bom asset para aquela universidade. Então, é um momento assim, bacana da sua candidatura. Aproveitem esse momento. Take advantage daquele momento, porque aquela oportunidade ela não vai voltar. E você vai ter outros assets para escrever. Bom, depois disso, você vai vir para essa parte de... só um minutinho. Gente, eu perdi vocês aqui. Cadê todo mundo? Ih, perdi todo mundo. Perdi a imagem, não consigo ver. Ah, tá aqui, pronto. Perdão. Que pergunta se você foi expulso, se você fez, em outras palavras, alguma violação na sua escola, você teve algum problema, etc. Se você tiver, você fala, yes, você vai ter que explicar aqui. Ah, eu fui expulso da minha escola, recebi suspensão 15 vezes. Você vai colocar aqui. A gente espera que não, que a resposta seja não, né? E aí, você vai para a parte de Additional Information, que é aquela parte que eu falei, que você tem espaço para comentar. Comentar, não é para contar uma história, não é um livro, não é um tratado, e não é um essay, gente. Onde você pode comentar sobre situações que você acha importantes. Então, por exemplo, tem duas coisas aqui. Uma que incluíram esse ano, que é sobre o Covid. Então, diz o seguinte, que agora, nesse momento de Covid, que a gente está enfrentando, várias coisas podem ter acontecido, que podem estar impactando a sua candidatura, a sua vida, não só a sua candidatura, a sua vida. Se você acha que isso se aplica a você, você quer comentar aqui? Aí eu marquei aqui, yes, aí eu botei lá. Please use this space to describe how these events have impacted you. Botei assim, during the pandemic, I have to move 3 times. Tracinho. March 2020, I moved to my aunt's home in the city of blah, 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 because of motivo A, B e C. Depois, botei de novo. Eu falei que eu mudei três vezes. Botei de novo. Junho de 2020, I moved to my father's house in the city of blah, 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 because of these reasons. E falo as razões, muito brevemente. Depois, August 2020, I moved to my grandma's house in the city of, pelo motivo A, B e C. Eu escolhi esse assunto, porque eu achei que era um assunto que podia ser importante no meu application. De repente, você vai escolher outro assunto. Por exemplo, alguém na família que era responsável pelo sustento da família, pela provisão familiar, ficou desempregado, teve que mudar de emprego, teve que mudar de cidade, teve uma doença, alguma coisa que você ache que seja importante. Coloque aqui, esse espaço é para isso, tá? E depois vem a parte de additional information. Então, do you wish to provide details of circumstances or qualifications not reflected in the application? Alguma coisa que se você não escrever, ficou faltando falar, e que se você não escrever, você acha que seu application vai ficar incompleto? Esse é o espaço. Noelane, você lembra de ter escrito alguma coisa nessa parte de additional information do Common Application ou não? Eu acho que por exemplo, a minha família teve uns obstáculos, por exemplo, eu como um membro da família, então eu incluí um pouco disso só para explicar, ok, nesse ano, no meu junior year, por exemplo, eu tinha outros estresses na minha vida que talvez reflete na minha aplicação. Uhum. Perfeito. Então, alguma coisa que você achou que era importante. E vejam bem, até respondendo a pergunta da Natália aqui, essa parte tem a ver com a vida ou com a aplicação? Com os dois. Algo que impactou a vida do aluno e que acarreta uma consequência na candidatura. Então, a resposta para você é com as duas coisas. Algo que, de alguma maneira, aconteceu durante o seu ensino médio, durante a sua candidatura especificamente, ou durante o último mês, que você queira contar para as universidades. Isso é importante, tá? Então, se teve um impacto em você, na sua família, isso está impactando a sua candidatura, esse é o local para você falar sobre isso, tá? Então, por exemplo, algumas informações que eu coloquei aqui para vocês terem ideia. I'm applying to the U.S. University through Opportunity Funds Program. I was one of the 25 students selected among the 1,000 students who participate in the program. Olha só, estou dizendo para a universidade que eu sou uma aluna seletiva de cara. Eu fui awarded com 40 mil reais
num programa chamado Active Community, grant by the Itaú Foundation. E aí diz para que esse dinheiro foi usado. Falei aqui de um trabalho de pesquisa que eu fiz. Ou seja, eu listei aqui algumas coisas que eu não pude listar na parte de atividades, nem de honors, e eu senti que o meu application ficaria incompleto se eu não listasse isso. Então, eu aproveitei para listar aqui. Tá? E aí, depois disso tudo, acabei meu application, quase. Falta fazer o quê? My Colleges. É novo, as notas. Isso aqui lançaram ano passado. É uma parte do application, ainda não está disponível. Tá? Ainda não está disponível, as universidades ainda não lançaram isso aqui. É uma parte do application onde você vai report as suas notas. Algumas universidades, tá? As notas do ensino médio, como essas aqui, ó, essas universidades que estão listadas aqui, pedem que você preencha essas informações. E aí, depois disso, você vai ter terminado de preencher seu Common Application. Terminei, acabei? Não. Leve para um profissional avaliar seu application, ver se está tudo certinho. O inglês precisa ser revisto. Tudo que você colocou precisa fazer sentido, então precisa ser avaliado. Isso é muito importante. Esse profissional, por favor, só um minutinho. Vou fechar a porta aqui. Obrigada. Esse profissional pode ser um professor de inglês da sua escola, alguém que você confie, que possa fazer essa avaliação para você. Caso vocês queiram ajuda do Education SA, também estamos à disposição. E teve alguém que comentou aqui, mas eu não tenho Centro Education SA na minha cidade. Não tem problema, porque os Centros Education SA não estão atendendo presencialmente. Durante a pandemia, nós estamos atendendo somente online. Tá? E aí, aquilo que eu falei, você vai lá em My College, você vai ter a parte, a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje, mas em My College você vai ter a parte onde você vai dizer, onde você vai ter que responder perguntas específicas, você vai ter que fazer redações também, essays também para as universidades. Tem universidades que pedem um essay, tem universidades que pedem 2, tem universidades que pedem 3, 4, vai depender muito. Só um minutinho. E tem uma parte onde você convida para participar do Common App os seus teachers e os seus counselors. É aqui nessa parte, tá vendo? Você vai aqui em Invite Recommender e aí você vai colocar os seus teachers no plural. O site, ele diz aqui quantos professores ele quer que você convide. Olha aqui, ele diz aqui, por exemplo, olha só. Teacher required 1, optional 3. Então, você pode colocar até 4 professores no seu Common Application para essa universidade. De repente, Cornell University, outra universidade que eu coloquei aqui na minha lista, eu posso ter aqui, ó, questions, aliás, recommenders, foi no lugar errado, desculpa, gente, recommenders. Eu vou ter aqui, por exemplo, counselor, um counselor, e teacher, eles exigem 2, mas você ainda tem mais um optional. Isso vai variar de universidade para universidade. Você vai convidar, você vai aqui invite teacher ou invite recommender, tá? E aí, os seus professores e o seu counselor, eles vão receber um convite no e-mail deles. Eles recebem esse convite, eles clicam no link, eles criam uma conta e ali dentro da plataforma deles, do Common App, eles não vão ver a parte de vocês, vocês não vão ver a parte deles. Eles vão fazer upload ali dos documentos escolares, histórico escolar em português, histórico escolar em inglês, school profile da escola. Isso aí é de assunto de uma outra reunião que não vai ser possível falar hoje, tá, gente? Mas é isso aí. Fala, Jefferson. Mais cedo, quando a gente começou, eu comentei que o Common App, a abinha Common App, é onde a gente encontra as perguntas que todas as universidades querem saber sobre você. Então, a gente viu informações pessoais, a gente viu informação da sua escola, da educação, das provas. Alguém perguntou, o self-reporting faz pelo Common App? Lá na parte do testing, a gente tem como colocar a nota que você tirou. Então, essa seria a forma do self-reporting. As atividades, você coloca aí writing, additional comments, né, additional information, tá tudo aqui. Tudo isso vai para todas as universidades. O writing, a essay que você escreveu, é uma essay que vai ser enviada também para todas as universidades, tá? Quando a gente chega lá no My Colleges, a coisa ela começa a destrinchar os detalhes de cada instituição. Então, cada universidade pode pedir uma coisa específica. Quando a gente vai lá no My Colleges, você encontra questions, e ali você vai ter perguntas específicas sobre a sua candidatura àquele programa, naquela universidade.
E você também vai achar no My Colleges, tem o Supplement Writing. E ali você também vai ter a oportunidade de escrever sobre tópicos específicos de cada instituição. Então, a candidatura, né, de novo, tem que começar cedo. Não é uma coisa que você senta, igual a gente está fazendo agora. A gente está a 1h40 tentando explicar para vocês como que é o processo da candidatura, como que funciona como neto. Então, não é uma coisa que você senta, vai preencher agora e pronto, acabou. Tá? É uma coisa que você demanda tempo, você vai começar a preencher agora, você vai passar uns 2 meses, uns 3 meses, e você só vai fechar o seu Comuneto quando você for realmente mandar a sua candidatura para as universidades. Até antes de mandar, você ainda está revisando o Comuneto. Tá? Então, é muita atenção, tem muita informação. Às vezes você está lá respondendo uma pergunta da universidade na seção do Questions, e aí aparece um outro texto para você responder. Tá? Então, tirem tempo para fazer isso. E, de novo, prestem atenção, se concentrem com a consciência que tudo que você escrever ali vai ser enviado para todas as universidades que você está se candidatando. Tá? É isso aí. Então, resumindo, o Comunap é um formulário bastante completo, que precisa ser feito com antecedência. O que uma universidade vai receber, todas vão receber. Ele é comum àquelas 900 universidades que estão ali. O que acontece é que dentro da aba de My College, você vai ter exigências específicas de cada universidade, mas dentro da aba Comunap, lá da plataforma do Common Application, você vai ter as exigências que são para todas as universidades. Façam com calma, vocês têm tempo, a gente está, hoje é dia 17, né? 17 de agosto. O Comunap você tem que mandar dentro do prazo, e o prazo costuma ser, varia, mas o prazo para o Regular Admission costuma ser 1º de janeiro, 2 de janeiro, 15 de janeiro, mas varia, como eu falei. Faça tudo no prazo e acho que vocês têm tudo para fazer um bom application, uma boa candidatura para as universidades americanas, gente. Tá bom? Eu espero que esse workshop de hoje tenha sido interessante para vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouquinho. Para a gente foi um prazer. Gente, também agradeço a presença de vocês. Eu vi muita gente perguntando, como é que faz para ter a orientação do Education USA? Né? Eu tentei responder sempre que possível ali no chat, mas a ideia é essa. Entre em contato com o escritório do seu interesse, no caso aqui Brasília, Rio de Janeiro, tá? Entre em contato com a gente. Eu coloquei aqui no chat, ao longo do tempo, né, da nossa conversa, os links. Eu vou deixar os links também lá no Facebook, tá? Mas, basicamente, acesse o nosso site, educationusa.org.br, e lá tem a seção das nossas unidades, vocês conseguem verificar essas informações, tá bom? Acompanha também os eventos na nossa agenda. Então, a gente tem sempre muitos eventos acontecendo, a Simone já enfatizou isso, eu toco de novo, porque tem muita gente perguntando sobre coisas que a gente aborda rotineiramente, tá? Então, nesses eventos que a gente promove. E eu quero já deixar avisado que vai acontecer a Feira do Education USA, dia 19 de setembro, das 10 da manhã às 13 horas. Então, das 10 às 13, a gente vai ter essa feira online. Para quem é de Brasília, para quem é do Rio de Janeiro, talvez vocês já conheçam essa feira, né? Acontece em São Paulo também com todos os anos. Tá? E aí, esse ano, devido à pandemia, nós estamos em casa e nós queremos que vocês fiquem em casa também. Tá? Então, para facilitar o acesso a essas informações, participa da nossa feira. Eu vou deixar o link da feira aqui também, mas tudo é no nosso site, tá? educationusa.org.br. Se você já acompanha a gente no Instagram, lá no link da bio você encontra todos esses links, todas essas informações, fica fácil de você acessar, tá? Outra coisa que eu queria dizer é que a gente vai começar uma série de eventos também, de outros webinars, né? A sessão do Get Ready. Então também vão ser uns 6 eventos ao longo das próximas semanas, em que a gente vai falar sobre todos esses assuntos. Sistema educacional, bolsa de estudo, candidatura para programas de mestrado e doutorado. A gente vai abordar vários temas diferentes, todos relacionados a essa questão da educação, para que vocês possam, né, ter uma clareza maior a respeito do assunto. E quando chegar na feira,
Aproveita o momento para conversar com os orientadores, com os diretores de admissão das universidades. Tem 100 universidades participando do evento esse ano, online. Aproveita e participa, tá? Isso aí, queria só falar mais uma coisinha. Muita gente, quando preenche o Common Application, fica com medo e fala assim, meu Deus, fiz tudo errado. Olha só, enquanto você não estiver apertado o botão de Send, tudo pode mudar. Você pode mudar, você pode apagar, você pode começar do zero. Então, fica tranquilo, tá? Eu sei que dá medo, a gente tem aquela sensação, ai, tô fazendo besteira. Por isso que eu falei que é importante ouvir um profissional, né? Uma pessoa que entende do assunto e possa te ajudar e revisar esse formulário para você. Mas enquanto você não der o submit, você pode mudar. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá? Lembre-se que tem plantão do Education USA todos os dias. Vai lá na nossa agenda, são horários variados. O que eu posso falar é que do escritório do Rio, que eu sei de cabeça, toda terça-feira às 4h30, 16h30. É horário de Brasília. Então, amanhã, por exemplo, 4h30 vai ter. Então, todos os dias tem. Respondendo a pergunta se a gente vai fazer outro workshop sobre Common Application, não sei, você pode escrever para a gente perguntando e você pode marcar uma orientação individual, tá bom? Nesse momento, a gente está fazendo isso, mas para os próximos dias e para o mês que vem, a gente não tem programado, pelo menos o escritório do Rio e de São Paulo, do Rio e de Brasília, o Jefferson do escritório de Brasília e eu do escritório do Rio, nós não temos isso na nossa programação, tá bom? O plantão é free. Exatamente, o Education USA tem várias atividades que são totalmente gratuitas, outras não, mas lembre-se que estudar nos Estados Unidos é super possível, você pode ser o próximo aluno brasileiro a estudar nos Estados Unidos, e é muito bacana, a gente vibra muito, a gente ajuda você em todo esse processo de candidatura, e a gente vibra muito quando você é aceito. Então, a gente espera poder ajudar vocês. É isso aí, muito obrigada, um abraço para vocês e uma boa noite. Noelane, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigada a você. Obrigado a todo mundo que participou, que ficou com a gente. E a gente se vê por aí, pelos plantões e pelos webinars. Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. O vídeo gravado está lá na nossa página do Facebook do Education USA Brasil, para quem está perguntando, tá? Se você for lá agora, você já pode ver. Vai ser disponibilizado também no YouTube. Também, em breve, provavelmente amanhã.